Olá a todas e todos. Nesse vídeo retornaremos ao Rio do Sul, próximo a Coruxatiba, no sul da Bahia. E quem vai estrelar esse vídeo são os berés. Os berés são ciclídeos, a família dos tucunarés, tilápias, acaradisco, acarabandeira. E eles são muito interessantes, por quê? Porque no período Cretáceo, quando os continentes estavam se separando, evoluíram dois grandes grupos de peixes ósseos. Os otomorfa, que reúne uma certa quantidade de manjubas e sardinhas, que são primariamente marinhas, e os ostariophysi, que são 8 em cada 10 espécies de peixe de água doce do planeta. Reúne dourados, piabas, carpas, bagres, cascudos, peixes elétricos. Bom, um outro grupo que evoluiu junto foram os acantopterigi. Acanto é espinho, pteros é nadadeira. Eles têm espinhos nas nadadeiras. As nadadeiras pélvicas são bem na frente do corpo e a boca é protrátil. O beré, assim como a garopa verdadeira, são acantopterigi e se adaptaram a viver nos recifes de coral ou rochosos marinhos principalmente. Então, o que vocês estão vendo aí é um recife rochoso costeiro onde vivem as garopas verdadeiras. E do lado direito o equivalente, onde vivem os berés, que são os recifes, entre aspas, formados em ambientes de água doce por massa de restos vegetais que vieram da floresta. E os berés usam as mesmas habilidades que os acantopterigi desenvolveram nos ambientes marinhos para viver nesse tipo de formação tridimensionalmente complexa, para viver na água doce. Bom, aí é a ponte de onde eu saí para fazer as filmagens. Aí sou eu com meu equipamento de mergulho e fotografia me dirigindo ao interior do riacho, que tem essas águas cor de chá, transparentes. Eu já expliquei por quê, por causa dos ácidos úmicos do foliço, por onde a água da chuva passa. E uma coisa muito interessante enquanto os ostariophysi, no caso a piabinha amarela é um exemplo, são adaptados de modo geral para viver em águas correntes, em rios, e vocês vão ver agora um casal de piabinhas amarelas em interação de corte. Reparem a agilidade que eles têm, a capacidade que eles têm de nadar numa correnteza relativamente forte. Bom, não é essa a habilidade dos berés. Os berés vivem na água doce quase como uma garopa verdadeira vive num costão rochoso. Aí vocês têm um beré, ele vai aparecer. Vocês vão reparar que eles têm um nado muito mais preciso, comedido, digamos assim. Eles conhecem o seu ambiente, eles conhecem caminhos de fuga, eles lembram da estrutura tridimensional desse ambiente, formado por esses troncos, galhos e folhas submersos. Não é preciso dizer que se você tirar a floresta de onde vem tudo isso, a situação vai ficar ruim para os berés. Talvez eles consigam se adaptar, mas não vai ser a condição original na qual eles evoluíram para viver. Então vejam que ele me percebeu, ele é muito inteligente. Essa exigência de orientação tridimensional, controle preciso da natação, memória para lembrar o seu território, e eles cuidam da prole também, fazem ninho e cuidam do ninho e da prole. Exige um nível de cognição elevado. Então, para um peixe ósseo, eles com certeza, acredito, estão entre aqueles que têm um nível cognitivo mais elevado. E eles representam também parte da irradiação mais recente, mais modificada de peixes ósseos.
reparem que tem uma coisa que me impressionou muito observando esses peixes, é que a parte do controle fino da natação que eles têm, que se vocês olharem, agora vai aparecer um outro mais de perto, eles conseguem manter a cabeça imóvel enquanto ondulam a parte posterior do corpo para a natação. Considerando que os olhos, o ouvido interno, boa parte do sistema laterossensorial está na cabeça, isso é uma adaptação muito interessante para não confundir os seus sentidos e ao mesmo tempo não ser arrastado pela água. Vejam que esse indivíduo aí também, ele conhece o ambiente, ele também está fugindo de mim, ele conhece rotas de fuga, ele sabe onde se esconder, ou seja, eles têm uma memória ambiental. Vocês não vão ver esse tipo de comportamento nas piabas e lambaris, por exemplo, porque eles nem vivem aí exatamente, a maioria, claro que sendo um grupo tão grande há exceções. Mas, novamente, imaginem que um beré é como se fosse uma garopa marinha vivendo na água doce, só que em vez de se esgueirar entre rochas e corais e algas, eles andam aí no meio desses recifes, entre aspas, feitos de restos vegetais que vêm da floresta. Eles são animais muito inteligentes e tem aquaristas, um grande número, que só quer saber de ciclídeos, porque eles ocorrem na África também, nos grandes lagos africanos, tem milhares de espécies. E assim, esse comportamento inteligente, eles chegam, em alguns casos, a reconhecer o dono, né? E eles pegam areia com a boca, separam o material na cavidade bucofaringiana e soltam areia pelas aberturas branquiais. Daí o nome geófagos, que come terra. Na verdade, não come. Ele ingere o substrato para separar o alimento, que são geralmente larvas aquáticas de inseto. Eu acho esses animais absolutamente fascinantes pela sua óbvia cognição elevada e percepção. Então aí está o elenco, a estrela são os berés. E mais uma vez eu agradeço a equipe sem cuja ajuda eu não teria feito esse vídeo como ele foi feito. E eu agradeço principalmente a você que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado.